Sejam muito bem-vindas ao Café com Estética. Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e sou também a criadora do conceito Melasma Lapidado. E hoje, nesse episódio de hoje, eu tenho uma convidada muito especial que vai vir conversar com vocês sobre jejum intermitente, que é uma prática incrível. Então, como nós podemos colocar isso no nosso dia a dia? Como isso pode beneficiar os nossos tratamentos? Então, já a doutora Camila vai entrar para falar conosco sobre este jejum intermitente. Quero começar, primeiramente, com uma palavra do Senhor, que eu amo de paixão essa palavra. Na verdade, eu amo toda a Bíblia, né? Eu acho ela sensacional e eu acho que tudo aquilo que nós precisamos, nós conseguimos encontrar na palavra do Senhor. E o capítulo que eu escolhi para vocês hoje é João 1:12, que diz o seguinte: Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a palavra é muito clara: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome. Então hoje minha pergunta para você é: você já recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador? Você crê que Ele é capaz de cuidar de você, de te livrar de tudo e te dar a salvação eterna? Essa é uma palavra que me tocou muito quando eu li, porque diz apenas isso: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome. Não diz que você precisa fazer obras, não diz que você precisa virar um mortal carpado para trás, não diz nada disso. Diz apenas que você precisa receber e crer no nome do Senhor Jesus para ser feita filho de Deus. E essa é uma realidade muito linda, é muito simples, é muito fácil. Claro que para nós é sim, porque Jesus já pagou todo o preço na cruz. Então, reflita aí se você já aceitou o Senhor Jesus no seu coração, se você já recebeu o santo nome dele e se você se sente filha do Deus Altíssimo. Porque é só isso, gente. É só isso. Não precisa de obras, não precisa de 500 mil coisas. É só isso. É receber e crer o nome do Senhor Jesus para que você seja feito filha. Amém? Então, desejo que a sua semana seja cheia da graça e do favor de Deus e que essa palavra possa ressoar o seu coração e que você venha meditar sobre ela e que cada dia você possa crescer em espírito e verdade com esses pequenos trechos da Bíblia que eu venho trazendo aqui para você. E antes de chamar a doutora Camila aqui, antes de mais nada, eu quero te fazer um convite, um desafio, uma missão. Lá na bio do meu perfil tem o link do meu YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu YouTube, se inscreve lá, porque no dia que você não estiver presente aqui na live, você pode assistir essas lives todas lá no YouTube, tá? Já aproveita, clica lá no sininho, que assim, toda vez que eu postar uma live lá, você receberá. E lá tá tendo conteúdos um pouco mais grandes do que aqui no Instagram. Aqui no Instagram são pequenas pílulas que nós damos com pequenas coisas que acontecem do melasma e saúde relacionados, tá? Lá no YouTube, vocês vão receber um conteúdo um pouco mais extenso. Então lá vocês vão aprender um pouquinho mais, tá? Então se inscrevam no link que está ali na bio, que é do meu YouTube, certo? E agora, deixa eu convidar aqui a doutora Camila para entrar nessa live aqui com a gente. Estamos aqui para responder vocês todas, viu? Oi, Bom dia, minha querida. bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Peraí que eu já vou Que bom, sentar é um aqui. imenso prazer receber você. Vim pegar um cafezinho, Muito bem, eu também estou com meu cafezinho aqui. pretinho básico. É um Marina, prazer receber obrigada, você viu? aqui, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por participar aqui conosco. E já começa se apresentando e já quero começar com pergunta, que eu também estou cheia de coisas para te perguntar. Adoro. Bom, eu sou Camila, né? Sou mentora de jejum intermitente.
E as pessoas falam assim, como assim mentora de jejum intermitente precisa de alguém ensinando alguém a fazer jejum intermitente? Depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando a gente quer fazer algo que a gente quer fazer sozinho, a gente consegue fazer muito bem feito desde que eu me dedique para o conhecimento daquilo que eu quero praticar na minha vida. Se não, né, eu preciso de alguém que me ajude, né? E quando eu faço, tá me ouvindo bem, Má? Sim, tá. Então, quando eu decido ter alguém para me acompanhar em algo, que uma mentora é isso, né? Alguém que vai lá e te ensina a fazer algo que deu certo para ela, né? E aí, quando eu vou ensinar as minhas pupilas a fazerem jejum, eu falo para elas assim: jejum é só a ponta do iceberg. Existe milhões de coisas envolvidas no processo do emagrecimento. Que quando as pessoas vêm procurar o jejum, elas falam assim, eu quero emagrecer 20 quilos, 30 quilos, 10 quilos. É isso, é o primeiro ponto. Só que por trás do processo de emagrecimento existe várias coisas que vêm junto na nossa bagagem. Então, quando eu quero entender o que está acontecendo com a minha vida e com a minha saúde, o jejum fica só lá na pontinha. Aí, quando a gente começa a ver que o processo é mais embaixo, que existem outras coisas que eu preciso trabalhar nas minhas crenças, os meus valores, o meu verdadeiro objetivo, o que eu quero para a minha vida daqui a 10 anos, o que eu quero para a minha saúde, para a minha disposição. Aí, quando eu olho para esse mundo do jejum com esses olhos, aí eu falo, realmente eu preciso de alguém para estar ali comigo, porque eu quero saber um pouco mais além do jejum, né? Então, o jejum, sim, é para a saúde, é para o benefício de emagrecer, de melhorar várias patologias, sim, é. Com certeza é. Mas existem outros benefícios que a gente vai colhendo com ele e a gente vai entendendo só depois que a gente pratica. E aí eu comecei a praticar na minha vida e vi que a coisa funcionava e falei, opa, preciso aprender mais disso. E quando eu comecei a aprender mais disso, eu quis ensinar para as outras pessoas, que eu falei, o mundo precisa fazer jejum. Não é assim que a gente faz, quando a gente faz alguma coisa que é bom pra gente, a gente quer que o mundo inteiro faça, né? E aí, assim, Verdade. estou hoje tentando fazer com que as pessoas entendam, não que pratique o jejum, porque tem que todo mundo fazer, não é isso. Mas se eu já conseguir fazer com que as pessoas acordem para uma vida melhor no sentido de nutrição, no sentido de bem-estar, no sentido de autoestima, em se colocar em primeiro lugar, em começar a olhar a saúde como primeiro plano, para mim já está válido, você não precisa nem fazer o jejum, que isso já é assim um ganho que não tem preço. Pode falar, Maia, Verdade. da corda você já viu, né? Por que que eu convidei a Camila para participar aqui com a gente? Porque a minha forma de entender e interpretar o melasma, de achar as raízes do melasma, é sempre voltada para a saúde. Então, eu já tive pacientes que fazendo o tratamento de melasma comigo aqui na minha clínica, elas perderam muitos quilos. Teve paciente que perdeu 9 quilos. Legal. Então, por quê? Porque há uma conscientização da alimentação no processo do tratamento. Eu conheço muito pouco do jejum intermitente, apesar de sugerir que as minhas clientes busquem aprender mais e façam. Legal. Então, eu até queria te perguntar, eu posso passar assim para minha cliente e dizer para ela, olha, bacana você fazer o jejum intermitente, né? Isso qualquer profissional pode sugerir? Pode. Porque assim, Má, ó, quando a gente começa a fazer o jejum, a gente sempre vai indicar para a pessoa iniciar o jejum fisiológico que a gente chama, que é aquele jejum de 12 horas, tá? Então, quando eu faço o jejum de 12 horas todos os dias, eu já colho benefícios, tá? Não é os benefícios que eu quero colher para um emagrecimento mais acelerado ou para uma patologia específica, né? Se eu tenho diabetes tipo 2, eu vou ter resistência insulínica. Então,
muito provavelmente, um jejum de 12 horas não vai ser o suficiente, não que não vai funcionar, tá? Mas talvez não seja o suficiente. É claro que aí entra essa história que eu tô te falando do acompanhamento, porque você vai começar a observar se a pessoa ela tenha resultado ou não tem o resultado, o que precisa fazer, como que esse protocolo precisa ser modificado, como que ele pode fazer de diferente para que ele obtenha o resultado que ele quer. Mas o de 12 horas, já temos estudos comprovados que ele funciona também. Assim como o de 14, 16 ou de 18, tá? Sim. Então, você vai começar a falar para a pessoa isso. E aí é bem simples, Má. É uma coisa assim, ó. Quer praticar jejum? Comece com 12 horas e coma quando tem fome. Ponto. Se a gente comer direito, tá? Que é o que você já orienta para suas pacientes, você vai comer direito, aí você vai praticar o jejum como? Quando tiver fome. Come quando sentir fome. Ah, então eu tô 12 horas, eu sou obrigada a comer? Se eu não estou com fome, não. Então, eu posso fazer um pouco mais? Pode. Respeita o seu corpo. Ah, hoje eu tô com fome, então come. Aí, o que você vai comer? Comida de verdade. Que comida de verdade? Que vem da feira e do açougue. Então, dentro do melasma, muito provavelmente você deve falar mais sobre os alimentos que ajudam, né, e que atrapalham no processo. Então, dentro do mundo do jejum, é isso, é comida natural. Você vai comer gordura boa, você vai comer proteína, você vai comer verdura. E aí você vai ver que a sua fome vai diminuir, sua ansiedade vai diminuir. E aí você vai conseguir ficar mais horas em jejum. Os jejuns mais longos, de 24 horas, 36, 48, 72, aí são pessoas que já estão irrigadas no jejum. Elas já praticam o jejum com muita tranquilidade. Então, quando você fala para ela, faz um jejum de 24 horas. Faz tranquilamente. Hoje é um dia que eu não como. Segunda é um dia que eu não como. Normalmente, eu como só na terça-feira, ou meio-dia, ou 6 da tarde. Depende da minha fome. Tô mega acostumada, Má. Então, isso para mim é tranquilo fazer. Eu não sofro. E você não sente fraqueza de ficar tanto tempo sem comer? Ótima pergunta. É muito comum as pessoas acharem que a gente vai sentir fraqueza quando a gente está sem se alimentar, né? Mas isso é um mito. Por quê? Porque quando a gente está sem se alimentar, a gente tem reserva de energia. E o nosso corpo é muito inteligente. E ele vai usar essa fonte que você tem lá reservadinha, como é a sua gordura, por exemplo, como fonte de energia. E muito provavelmente, nos primeiros dias, é essa fonte que ele vai usar. Depois ele vai usar os corpos cetônicos, mas aí quando eu já não tenho mais glicogênio lá no meu fígado, que é essa fonte de energia imediata que eu tenho, tá? Então eu vou usar isso, e todo mundo tem. A não ser que você seja uma pessoa muito magrinha, que você já esteja abaixo do IMC, né? E isso, quando a gente fala das contraindicações do jejum, tá? Que as contraindicações, elas vão estar relacionadas a isso. A pessoa que é muito magra, desnutrida, uma gestante, uma lactante, criança, idosos debilitados. Percebe que são pessoas que estão sempre em situações, né, que você delicadas naquele momento. Mas se eu sou uma gestante que já estou acostumada a fazer jejum, muito provavelmente eu vou continuar fazendo jejum, porque já faz parte de mim. Então, eu vou continuar comendo na hora que eu sinto fome. E eu não quero dizer que eu vou comer menos, que eu vou ficar desnutrida, ou que eu vou deixar o meu bebê desnutrido. Não, eu vou continuar comendo a mesma coisa que eu comia antes. Então, quer dizer, a minha rotina vai continuar. Talvez eu não faça jejuns de 24, de 72 horas. Por quê? Porque o meu corpo precisa de mais nutrientes naquele momento, ele vai pedir isso. Então, eu vou ofertar, muito provavelmente, mais nutrientes para ele. Mas é a questão Sabe de o que conhecer. o que eu sinto do meu corpo é assim, ó. Eu consigo fazer o jejum no período da manhã. Então, assim, eu janto, aí eu fico sem café da manhã até a hora do almoço tranquilamente. Uhum. Eu tomo só o café preto sem açúcar, que não quebra o jejum, né? Óleo de coco também não quebra jejum, né? Não, vamos Tá. falar disso também. Isso. Aí eu gosto bastante do óleo de coco.
Só que se eu for querer trocar de período, por exemplo, porque eu sei que o ideal seria a gente comer mais cedo, né? Não jantar assim num horário muito tarde, mas eu acabo saindo muito tarde da clínica, eu já não consigo. Tá. E eu vejo assim que se eu pular o lanche da tarde, se eu não comer nada no período da tarde, nem que seja uma fruta, que geralmente o meu lanche é fruta no meio da tarde. Tá. Quando chega ali umas 19 horas, mais ou menos, eu já começo a me sentir mal, com aquela sensação assim de fraqueza, de que eu quero desmaiar, com uma irritabilidade imensa, uma vontade de brigar com todo mundo. Tá. Por que que isso acontece no período mais à tardezinha do que pela manhã? Pela manhã é de boa. Uhum. Tá. Ô, Má, e aí você almoça o quê? A gente tem bastante hábito aqui de comer um carboidrato e bastante legumes e saladas e uma proteína. Esse é o nosso almoço. Tá. E essa proteína que você come, qual é a quantidade? Olha, eu não cuido muito quantidade não, viu? Tá. Mas é um pedaço pequeno? É o tamanho mais ou menos assim? Da mão, eu Hum. acho que é só contando aqui ou a mão toda? Faz aí pra mim mais ou menos. Como que é? Olha, vamos supor que se eu for comer um bife, eu não dou conta de comer um bife do tamanho da minha mão, ele é menor. Tá, tá. Sabe por que que você não dá conta de comer o bife do tamanho da sua mão? Hum. Porque você come os outros vegetais primeiro. E aí, o que que acontece? Quando a gente come, não tá errado, tá, Má? Veja bem, não tem certo nem errado, tá bom? Quando a gente come algo antes de eu comer a proteína, eu já ocupo um lugar no meu estômago, isso é fato, certo? E aí eu vou comer menos proteína. Quando eu como menos proteína, eu acabo ficando saciada mais rápido, tá? Então, quando a gente fala para as pessoas, coma mais proteína, coma mais gordura, é porque ela tem uma demora maior, né, de digerir, tá? Meu organismo demora mais para fazer essa digestão, tanto da gordura quanto da proteína, e os outros alimentos acabam sendo absorvidos mais rápido. Então, quando eu como mais proteína, quando eu falo para as meninas, como mais proteína, é porque eu quero que elas fiquem saciadas por mais tempo. E aí, essa fome no meio da tarde, ela diminui, tá? Essa irritabilidade diminui, tá? Então, eu preciso aumentar esse aporte de proteína para que eu me sinta melhor no meio da tarde. Nossa, que dica de ouro que você me deu agora, viu? E à tarde, você não vai comer fruta sozinha. Você vai comer com uma castanha, você vai comer com um ovo cozido, você vai comer com o seu óleo de coco, tá? Não coma fruta sozinha. E se de preferência, coma menos vezes até. Tipo um dia sim, um dia não, tá? Porque a gente deixa a fruta mesmo como uma sobremesa. Quando eu quero comer um doce, quando eu quero comer uma coisinha assim, ela acaba entrando que meio que de vez em quando ali. Mas eu quero comer ela e faz parte da minha rotina, ok também. Faça ela com o consumo de algo junto. Ou uma proteína, ou uma gordura boa. Por exemplo, abacate. Se você comer abacate no meio da tarde, você vai ver como vai melhorar esse processo de irritabilidade. Melhorar e muito, né? E aí, Mal, o que que a gente fala, né? Eu anotei aqui, você foi falando, eu fui anotando. Então, o óleo de coco não quebra jejum? Não quebra jejum metabólico, tá? Nós temos dois tipos de jejum. Deixa eu só falar oi para minhas pupilas. Oi, suas lindas. Beijo, obrigada por vocês estarem aqui, viu? Sigam a Marina para vocês saberem tudo de melasma. A Vi mandou uma pergunta sobre o melasma, depois eu vou falar. Tá. Então, é assim, quando eu consumo óleo de coco, nós temos o jejum calórico e o metabólico. Então, o jejum calórico é aquele que eu não vou consumir nada, Má. É só água, café e chá sem adoçar de hipótese alguma. Não vai nem adoçante, tá? Porque eu não quero estimular a produção de insulina lá pelo meu pâncreas, tá? Então, eu não vou consumir de forma nenhuma nem adoçante.
Esse é o jejum calórico. Esse é o jejum raiz que a gente brinca. É aquele que você não vai consumir nada, nem shot da imunidade, nem água com limão, nada, tá? Só que aí a gente tem esses consumos pequenos de calorias, que diz a literatura que se a gente consumir até 10 calorias, eu não quebro o meu jejum nem metabólico, nem calórico, tá? Aí eu faço isso, então por isso que a gente fala que água com limão não quebra jejum. Mas um limão só, não pode ser 2 limões, não pode ser um limão que parece uma laranja, né? Então, assim, não vai, porque o limão, acho que se não me engano, ele tem 8 calorias. O consumo de shots, os shots normalmente são especiarias que a gente coloca. Então, é uma colherzinha de canela, uma colherzinha de gengibre com limão. Então, não vai quebrar o jejum. Agora, quando a gente consome algum tipo de gordura, que pode ser o óleo de coco, o TCM, o caldo de ossos, azeite, ele não quebra o jejum metabólico, que é o quê? É quando a gente faz o consumo de uma gordura e essa gordura não aumenta a minha insulina. Gordura não aumenta a insulina, mas tem caloria. Então, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai absorver aquela caloria que eu ingeri naquele momento. Ele vai trabalhar em cima disso, ele não vai trabalhar mais na sua reserva. Ele quer aquilo que está mais fácil para ele, o que está mais fácil é o que eu consumir agora. Então, a minha reserva fica. E se sobrar, aí vai ter mais reserva. Então, deixa eu ver se eu entendi. O jejum calórico é para quem deseja emagrecer. E o jejum metabólico seria mais para patologias, é isso? Não. Eu só vou usar no jejum metabólico o consumo de óleos, né? Um óleo de coco no café, um TCM, quando eu quero ter energia ou quando eu já atingi o meu objetivo com o jejum. Se eu quero emagrecer, sim, eu vou usar o jejum mais calórico, tá? Se eu quero trabalhar patologias, eu vou precisar trabalhar uns jejuns mais longos, tá? Agora, se eu acordei hoje, de repente, essa noite não foi legal, não dormi bem, e eu quero treinar, eu quero ir correr meus 10 quilômetros que eu corro todos os dias. Só que eu dormi mal, não tô legal, acordei um pouco indisposta, tô precisando dar um up, eu pego o meu café, ponho lá o meu óleo de coco, como que fala quando a gente toma alguma coisa antes para treinar? Um Um energético natural. pré-treino? E aí eu uso isso como uma fonte de energia ali imediata para me dar um estímulo, tá? Então eu sempre indico o consumo da gordura dessa forma se eu estiver no jejum metabólico. Eu só vou usar ele como quando eu quero uma fonte de energia além, tá? Se eu quero emagrecer, eu prefiro que elas fiquem no jejum calórico. Mas eu sempre indico o shot pela manhã, da imunidade, sempre. Água com limão, sempre. Com vinagre de maçã integral, orgânico, sempre. Então, eu vou sempre indicar isso, mesmo estando em jejum. Eu faço isso há anos e eu emagreci fazendo isso. Então, funciona e é bom para a saúde. Então, eu faço exatamente desse jeito. E dá bom. Quais são as patologias que são beneficiadas com o jejum? Todas. Pressão alta, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. É que a diabetes tipo 2, quando ela já é insulínica, que eu tenho que aplicar a insulina, porque o meu pâncreas não produz mais insulina, ela pode ser feita também. Eu posso diminuir a quantidade que eu faço injetável, tá? Mas aí precisa de um acompanhamento. Câncer, problemas intestinais, estomacais. Que mais? Que tem muito. Alergias, as dermatites, né? De pele estão muito relacionadas a essa parte alimentar. Insônia, depressão. Olha, a gente tem estudo para praticamente, eu não sei, acho que para todos os tipos que eu já ouvi falar.
né, as doenças autoimunes, né, os processos de problema de tireoide, né? Então, né, uma gama, porque assim, a gente fala, né, Má, que toda doença, toda patologia, ela começa pela boca, né? É o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E aí eu começo a ter respostas desse processo. E aí essas respostas, ela vem como? Ela vem com edema, ela vem com dores de cabeça, com cólica, com dores nas pernas, com dores articulares. Seu corpo começa a trazer resposta desse processo que ele não está gostando, que é desses alimentos que você está consumindo. E não necessariamente são, porque eu como brócolis e tenho problema de saúde. Às vezes o brócolis não é legal para você. Ele é um alimento FODMAP, né? Então, às vezes, ele tem esse potencial de fermentação aí que não faz bem, né? Então, realmente, acho que as pessoas precisam se conhecer Exato. Antes de qualquer coisa, né? Nem tudo que é bom para mim é bom para você. Eu estou buscando aqui no Google aquela frase muito conhecida do Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, né? E ele dizia o seguinte, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Ele é o pai da medicina moderna, mesmo ter vivido 400 anos antes de Cristo, e nós estamos aí há 2.400 e chapéu aí anos depois do que ele falou, e ainda nós não entendemos, né? Eu estou participando do pior ano da sua vida do Pablo Marçal. E toda segunda-feira de manhã eles fazem lives com a gente às 3h52 aqui do Mato Grosso, porque a gente tem um fuso horário, né? E na segunda-feira passada entrou um nutrólogo, que eles fazem todo o acompanhamento com parte de nutrólogo, de personal trainer, sabe? É realmente para ser um ano para você mudar os códigos da sua cabeça. E o desafio dessa semana que finalizou, no caso, ontem, hoje já começou uma nova semana, foi assim, descascar mais e desembalar menos. E o desafio de hoje é não comer nada industrializado. Então a gente permanece sem desembalar e descascando, né? Então, assim, nós vimos em uma semana relatos de pessoas que emagreceram até 4 quilos. Eu fiquei besta com aquilo, sabe? E eu achei, assim, bem interessante. Eu faço a prática do jejum intermitente pelo menos 3 vezes na semana, por indicação de uma médica mesmo que me passou. Legal. E só que teve uma época que eu comecei a fazer todos os dias. E eu vi, assim, que eu emagreci, eu tava bem, eu me sentia ótima, maravilhosa, não sentia cansaço nem nada. Aí eu fui na nutricionista. E a nutricionista me falou que de forma nenhuma se pode fazer jejum intermitente todos os dias. E daí eu, então, voltei a fazer 3 vezes na semana. E mesmo assim, nos dias de jejum intermitente, 3 vezes na semana, ela me passou o TCM, né? Que chama? E eu confesso para você que eu acabei sentindo menos benefícios do que quando eu fazia todos os dias. E só a questão de quando eu estava fazendo todos os dias, eu senti que meu intestino não estava tão reguladinho. Então teve essa mudança. Mas assim, eu tenho muito problema com retenção líquida. É um absurdo o quanto eu incho. E, assim, quando eu tô bem, tá tudo bem. Mas, assim, por exemplo, se eu faço uso de medicação, eu tive a H2N3 esses dias atrás e fiz uso de medicação. Agora, sem brincadeira, eu não tô conseguindo usar minha aliança. Olha aí, ó. Então, eu vivo tirando a aliança e deixando perto. Aí meu marido até brincou que ele vai fazer aquele rios comigo lá, que eu tô sem a bandoleira, que tá na moda. Então, e assim, só que eu vejo assim que quando eu estava fazendo esse jejum intermitente, nada que acontecia me fazia inchar todos os dias. Então minha pergunta é: pode fazer todos os dias? Você já tem a resposta, Marina. É isso que eu acho engraçado, né? Eu vou responder, tá? Pode, tá? Não só pode, como deve. A gente vem, né? Você me lembrou até uma
uma das minhas pupilas, né? Ela falou assim, Cá, eu tava fazendo jejum, né, com você e tal, não sei o quê, e eu emagreci 10 quilos, né? Mas aí eu quis mudar a estratégia um pouco, aí eu fui na nutricionista, né? E aí a nutricionista falou, então, não faz jejum, né? Porque tem nutricionista que é a favor, tem nutricionista que é contra. E aí a Sara contra. E ela falou assim, olha, então você não vai mais fazer jejum, agora você vai fazer essa estratégia. E aí, quando ela voltou lá, um mês depois, ela tinha engordado 2 quilos. E ela fez tudo que a nutricionista falou. E aí, sabe o que a nutricionista falou para ela? Você não fez o que eu falei para você fazer. Ela falou, eu fiz. Ela falou, não, alguma coisa você não fez, porque você não teve resultado. Aí a pessoa põe a culpa na outra. Aí eu só virei para ela e falei assim, por que você deixou de fazer o jejum e começou a fazer a estratégia se o jejum estava te beneficiando? Sei lá, porque eu enjoei. Mas não é. É porque a gente, nós, seres humanos, seres humaninhos, somos inquietos, né? Com os nossos resultados, com as coisas que a gente busca. E a gente está sempre buscando coisa nova. E a gente esquece daquilo que a gente faz e que dá certo. E somos todos nós, não é ela, nem eu, nem você. É assim mesmo. E aí vem um profissional que você foi até ele, você confia nele. E ele fala para você, não faça, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Você vai pôr o quê? Uma pulga atrás da sua orelha. Você vai falar, não é possível, um profissional está falando isso para mim. Como é que eu não vou fazer? Né? Então você acaba fazendo o que ele está te orientando, porque você confia na palavra dele. Só que aí você olha lá para trás e fala, caramba, mas quando eu fazia, dava tão certo. Eu tinha tantos benefícios, funcionava tão bem para mim. Por que será que ela tá? Porque também ela fala para você não fazer de jeito nenhum, mas ela não fala por quê. E não tem porquê. Não tem porquê. Porque o seu corpo tem energia para te manter nesse jejum que você vai fazer de 16, de 18 horas. Essa coisa de comer muito, várias vezes por dia, isso aí veio com o tempo, da década de 60 para cá, que foi introduzido o café da manhã como a melhor refeição do dia, que foi o Kellogg's, que queria vender os cereais dele. Isso é de uma propaganda com a indústria alimentícia para fazer com que o café da manhã fosse a refeição mais importante do nosso dia. E a gente introduziu isso como verdade. Tudo que é falado, você sabe, né? Uma mentira que é contada 1000 vezes vira uma verdade. Então a gente acaba acreditando naquilo, acredita com tanta fé que aquilo faz sentido para você. Aí quando você começa a fazer, que você fala, cara, realmente ficar sem comer por 18 horas me faz bem, me deixa mais disposta, melhora o meu sono. Eu fico assim, e eu não fico comendo que nem uma louca, que nem uma desesperada, me sentindo inchada. E aí você fala, opa, como que isso que me faz tão bem me faz mal? Né? Então, essa Nutri justificou dizendo que quando você faz o jejum todos os dias, o seu corpo acostuma e você deixa de emagrecer. Verdade. É verdade? Verdade. Só que qualquer estratégia, Má, que você fizer sempre, seu corpo vai se adaptar. Ele é inteligentíssimo e ele se adapta a tudo. Se você fizer todo dia, vamos fazer todo dia 24 horas, porque eu quero emagrecer 30 quilos. Primeiro, que você não emagrece 30 quilos da noite para o dia, né? Você vai levar um tempo para emagrecer. Se você quer emagrecer com saúde, você precisa respeitar esse tempo. Porque se você respeitar esse tempo, aí você não volta a engordar. Porque você vai entender o processo e vai ver que emagrecer não é só estética, e sim saúde, que elas estão ligadas, né? E aí você vai emagrecer e você vai se manter magra, porque você entendeu o processo. Quando você vai nesse processo e você vai devagar, vai chegar uma hora que todos os dias de 24 horas, seu corpo vai falar, opa, já tô ligada aqui. Por que é fácil para mim fazer jejum de segunda-feira de 36 ou de 48 horas? Porque meu corpo tá mega adaptado a isso. Ele sabe que toda segunda eu vou fazer jejum e para ele tá ótimo. Agora, se eu falar que eu vou fazer na quinta-feira, eu já tenho dificuldade. A hora que dá o meu horário, que é entre meio-dia, 2 horas, que é o horário que eu almoço, ele já começa a pedir comida. Fala, opa, cadê a nossa comidinha de hoje?
eu já tenho mais dificuldade de fazer. Não quer dizer que eu sinta fome ou isso aqui. É por uma questão de hábito. Porque o meu corpo se adapta. Então, ele vai se adaptar sim, Má. Todos os dias você fazendo igual, o mesmo jejum, ele vai chegar uma hora que não vai mais te emagrecer. Porque ele já está acostumado com esse estímulo. A gente sempre tem que trazer um estresse benéfico. Quem faz low carb, quem faz cetogênica, carnívora ou dieta comum, aquela que mais se adapta para você, se você fizer ela sempre, ela também vai chegar uma hora que não vai te dar mais resultado. Você vai falar, caramba, eu como tão bem, e esses 5 quilos que eu preciso emagrecer no final da minha dieta, eu não consigo. Mas olha, eu tô consumindo já 500 calorias e eu não consigo emagrecer. Porque seu corpo já se adaptou a essas 500 calorias. Chega uma hora que, se a gente tem o nível basal, chega uma hora que ele fala, é aqui que você tem que trabalhar, é aqui que eu vou trabalhar. Eu não vou gastar mais energia do que isso. E ele não gasta. E você não emagrece. Entendeu? Então eu tenho que dar sempre estímulo. Então, se eu estou fazendo carnívora, eu mudo para cetogênica. Se estou na cetogênica, eu faço low carb. Aí, se eu estou no 18, eu faço 16, eu faço 24, aí eu faço 36. E assim eu vou brincando. E eu vou gerando esses estresses para o meu corpo. É aí onde ele se movimenta. Mas são estresses benéficos. Tá? Não é um estresse ruim que vai me trazer malefício no futuro. São os benefícios que eu vou trazendo de uma forma leve, de uma forma que eu vou me observando. Tá? Nossa, gostei, hein? De verdade. Gostei da ideia. Eu gosto muito do Dr. Lair Ribeiro. E ele sempre fala que o jejum só não é mais recomendado porque ele não gera lucro para ninguém, né? Porque você deixar de comer não dá lucro para ninguém e também você deixa, como você usa ali, o corpo se ajusta, né? Então você deixa até de gastar com remédio, então ele não é interessante por isso. Mas é muito bacana, gostei bastante mesmo. Eu sempre converso muito com as pacientes e tenho falado com as minhas alunas também dentro do conceito sobre a parte alimentar, mas assim, falar do jejum intermitente em si eu não tenho propriedade para isso, né? Já tentei algumas vezes e achei legal, realmente eu fiz, mas quando eu fiz o jejum de 21 dias, era mais com cunho espiritual, sabe? Então, nós estávamos ali em um jejum de 21 dias e a gente tira uma refeição. Quando a gente tira essa refeição, o nosso intuito nem é emagrecer. E isso acabou vindo como um benefício, né? Então, eu gostei bastante de ter feito o jejum. E daí, logo em seguida, foi quando eu passei na Nutri e falei, opa, então, pera, né? Não posso fazer essa estratégia. Mas é que nem você falou, eu notei os benefícios no meu corpo. De não inchar, não sentir fraqueza nem nada. Então, realmente eu acho que é bacana considerar. E que nem você falou, o jejum, eu acho que é uma coisa muito simples, mas ele realmente, eu acho que uma mentoria no jejum, ela é muito válida. Porque, que nem você falou altas coisas, você tem que gerar estresse para o corpo que seja de benefício, né? Então, como que eu vou fazer isso se eu não sei que tipo de estresse eu posso gerar? Então, uma ajuda é muito bem-vinda mesmo para colocar essas situações. E eu já li muito sobre o jejum, eu não sei fazer, mas já li muito sobre ele e realmente tudo que nós vemos é questão de regulação de corpo. É incrível. Então é algo que realmente eu gostaria de conhecer mais e ter mais propriedade para usar em mim e também para conversar um pouco mais com as minhas pacientes de melasma, né? Claro que eu falo das pacientes, mas nesse perfil aqui, eu estou aqui como uma mentora também do melasma, né? Então, assim, seria interessante que todas as profissionais de estética, no momento de fazer ali um tratamento que seja de acne, que seja de melasma, que seja de gordura, que seja de emagrecimento, que buscasse conhecer um pouco mais dessa técnica, se aprofundassem em aprender para poder passar isso para as pacientes, né? É tranquilo, é fácil de fazer, é de fácil adesão e de custo baixo. Porque nós temos que pensar naquilo que nós vamos passar para as nossas pacientes que se encaixa no bolso delas, porque elas já vão estar gastando com uma porrada de coisa. Né? A paciente de melasma, das alunas que fazem o meu conceito, elas já gastam com suplementação, com exames laboratoriais, com algumas mudanças na parte alimentar. Então é bacana você colocar algumas coisas
que não tenha um custo elevado. E deixar de comer não tem custo, né? Vamos combinar. Não, só Deixa- benefício, deixa- inclusive É verdade, deixa econômico. só eu ler. Eu vou ler só o comentário aqui da Adriana, que eu deixei ele destacado aqui. Ela diz o seguinte: mas melasma é muito complicado, muito frustrante. Quem tem, quem já fez de tudo e não melhora ou estaciona, os dermatos só passam produtos caros. Ô, Adriana, eu não sei se você é minha seguidora ou da Camila, mas eu quero dizer o seguinte para você. Realmente, o melasma ele é complicado quando ele não é tratado pelas raízes. Quando você descobre a raiz do seu melasma e você faz esse tratamento de dentro para fora, sempre olhando para a sua saúde, você vai conseguir tratar, melhorar, estacionar esse melasma e quem que está não voltar. Eu tinha o rosto cheíssimo de melasma e é por isso que eu tenho propriedade de falar o que eu estou falando. Minha cara era Sua pele é 100% linda, hein, manchada. Karina? E eu não uso nem maquiagem, Ai, que tá? delícia. E Ah, assim acordei como eu assim. sempre. Desculpa, universo. Olha só, agora eu usava sempre rímel, agora eu botei aqui esses cílios maravilhosos, agora nem rímel eu não preciso mais usar. Mas por quê? Porque a gente usa estratégias de saúde para tratar o melasma, porque toda patologia de pele, toda disfunção estética é um preditor de doenças. Inclusive, a Camila também tem propriedade para falar de jejum, porque eu li uma postagem dela que ela falou que perdeu 30 quilos, Camila. 15. Você perdeu 30 com jejum? 15. Então, 15? Isso. Tá, 15 quilos. Nossa, 15 quilos é muita coisa. Até o fato da pessoa engordar em exagero já é um desequilíbrio do corpo. Então, tudo isso precisa ser regulado, tá, Adriana? Então, se você tratou o seu melasma somente com produtos na pele, você não tratou, você somente fez clareamentos, tá? Tratar, você tem que tratar de dentro para fora, e isso é analisando sintomatologia clínica e analisando exames laboratoriais para poder organizar um tratamento realmente efetivo. E fica a dica aí para você, Adriana. Primeira coisa que você pode começar a fazer é o jejum intermitente. Porque se ele faz uma regulação do equilíbrio do corpo, ele já começa a melhorar a parte das raízes do melasma. Quando você tem um equilíbrio corporal, você não tem disfunção estética. Aqui, ó, ela continuou falando aqui mais para baixo. Pois no dia que o tratamento diminuir esse melasma, nunca no Brasil que vou parar. A melhora do melasma, Adriana, é você cuidar o seu corpo de dentro para fora, tá? É você entender que o seu corpo é uma máquina perfeita. E eu tenho certeza que o jejum agrega muito nisso, por isso que eu trouxe a Camila aqui hoje, tá? Depois eu continuo respondendo as perguntas de vocês, até porque a Camila tem horário, você tem paciente agora às 11, Às né? 11, é. Deixa eu te falar, Isso, Má, no então, caso, eu não tô conseguindo aqui ver os comentários. Eu não sei porque travou aqui, eu não consigo mais ver. Então, aí você vai me falando, tá? Se alguém tiver pergunta, aí você me fala, porque eu não tô conseguindo acompanhar. Tem hora que o Instagram faz isso. tá, deixa eu ver se tem algum comentário aqui em relação ao jejum, e daí os do melasma eu deixo para responder assim que a Camila sair, tá? Deixa eu ir dando uma olhadinha. Depois a gente faz no meu perfil para você vir falar do melasma. Isso mesmo, vamos lá. E pior que a gente vicia nesse negócio de live, né, Camila? Eu sinto falta quando eu não venho fazer live Eu tô fazendo todo dia, 7 horas da manhã. todos os dias. Todos os dias. É a semana que Olha, vem. eu faço isso na segunda. E a semana que vem tem evento. Vai ter a jornada do jejum que eu vou fazer às 20 horas pelo YouTube. Aí eu vou ensinar Ai, que legal. tudo sobre jejum. Já se inscreve. Link na Você bio. tem um link fácil aí para mandar pra gente aí no chat? Dá para fazer isso? Dá. Mentira. Deixa eu ver. Peraí. Se eu sair, eu volto, hein? Peraí. Tá.
Deu uma travadinha, mas vamos lá. Ela vai mandar o link pra gente se inscrever aí no negócio do jejum dela, gente. Eu acho bem interessante para quem é profissional da estética e para quem é só paciente final também, é muito interessante. E se eu puder, como eu já falei para Adriana, eu dou conselho para vocês, gente. Jejum intermitente é vida. Eu conheço muito pouco, já estudei algumas coisas sobre. Ó, ela caiu, mas já já ela volta aí. Eu já estudei algumas coisas sobre o jejum intermitente e acho uma técnica incrível, incrível mesmo, tá? Invistam nisso que é benefício. Aqui a Thelma está perguntando, então o melasma tem a ver com alimentação também? Sim, Thelma, tem a ver. Eu não sei se você já segue aqui o meu perfil, mas eu falo muito, muito. Eu, na verdade, só falo sobre melasma, né? Mas falo bastante sobre a parte alimentar. É necessário, sim, que a gente cuide do nosso interior. Tudo aquilo que nós temos na pele Deixa eu aceitar ela de novo aqui. Vamos lá. Ah, isso, ela já está entrando. Toda disfunção estética é um preditor de doenças, tá? Toda disfunção estética é um preditor de doenças. Então, se tem algo aparecendo na sua pele, é porque algo está em desequilíbrio no seu corpo. E aí, conseguiu o link pra gente? Eu sou ótima com essa parte de internet. Sensacional. Olha, Aqui, ó, gente, tá aí o link, ó. É um WhatsApp, né? É. Ô, Ká, deixa eu te pedir. A Adriana tá dizendo assim, ó, sou magra, se eu fizer jejum eu vou voar. Tem como fazer o jejum e não emagrecer? Só para melhorar a parte de equilíbrio corporal? Tem. Aí, Adriana, tem solução para todo mundo. Tem E sim. é o jejum que você falou que não é o calórico, né? Isso. Aí O metabólico. aí a gente precisa ver quantos quilos ela tá, qual é o objetivo, o que ela busca com o jejum, ver como que é a rotina, a alimentação, tudo isso é importante. Mas sim, pode fazer sim, não é, como é que fala? Só para quem quer emagrecer, não, qualquer pessoa pode fazer. Aí você falou uma coisa legal da estética, né? Imagina só a pessoa que vem fazer uma drenagem com você em jejum. Vai ser sensacional o resultado dessa drenagem. Drenagem e jejum, bacana. Alguns procedimentos, é que agora já faz muito tempo que eu tô fora do corporal, sabe? Mas se eu não me engano, a lipocavitação, ela não pode ser feita 1 hora após a pessoa ter comido. Então, assim, vamos supor, a pessoa almoçou meio-dia, 1 hora da tarde, ela não pode fazer lipocavitação, tem que ser depois das 2 da tarde. Viu? E tem também os procedimentos que nós precisamos cuidar por conta do pico do cortisol. E uma das coisas que mais impede a gente de perder gordura abdominal é a parte do cortisol, que é o hormônio do estresse. E o jejum intermitente tem benefícios no cortisol também, né? Sim, sim. Ele estabiliza, tá? Ele vai estabilizar o cortisol. E aí, o que eu falo sempre, né, Má? A gente precisa ir na causa, sempre na causa do problema. Por que você está com o pico de cortisol? Por que você está com o cortisol elevado? O que está acontecendo, né? O que está gerando esse estresse todo? A gente precisa saber de onde vem. Porque senão é como apagar um incêndio com madeira. Né? Você vai apagar, daqui a pouco ele acende, você vai apagar, daqui a pouco ele acende. Não vai ter como. Né? Não, tem que ir na causa. A gente precisa saber por que está acontecendo isso. Eu sempre uso a palavra raiz, tem que ir na raiz do problema, né? E o que você falou é exatamente o que eu falo, você tem que ir na raiz do problema. Então, assim, o que eu vejo na maior parte das pessoas? As pessoas não querem buscar ajuda profissional. Aí elas fazem de uma forma genérica daquilo que leram na internet, tanto melasma quanto emagrecimento, jejum, qualquer coisa.
Aí elas fazem de forma genérica. No melasma, elas já vão na farmácia, compram aquelas pomadas com hidroquinona, que é um princípio ativo, então eu posso falar o nome, e só que hidroquinona nesse melasma. E daí acaba causando uma ocronose, porque não tratou raiz. Você só gerou uma queimadura, de tanto remover o pigmento, você gerou uma queimadura. E mesma coisa é o jejum intermitente. Gente, é bom, é ótimo. Só que tem que ser feito da forma correta e é interessante ter uma profissional que venha nos instruir, ser uma mentora ali para entender qual é a raiz do nosso problema, para dar realmente algo que seja funcional. Eu vou ler aqui o comentário da Udi Marcelino e ela diz o seguinte: eu emagreci 40 quilos praticando jejum. Tinha uma mancha bem escura no pescoço e clareou bastante. Jejum mais prolongado que fez foi de 6 dias. É maravilhoso e viciante praticar o jejum. Essa mancha que a Udi está falando chama acantose nigricans. Ela pode dar no pescoço, que parece que a pessoa não tomou banho, sabe? Que a pessoa não se lava. Ela pode dar aqui nessa região aqui dos dedos, ela pode dar no cotovelo, no joelho. Aonde tem dobras, ela faz essa mancha. E a acantose nigricans, ela acontece por uma resistência à insulina. Aí quando ela fez o jejum intermitente, o jejum foi lá e melhorou essa resistência à insulina, fazendo... E sabe o que eu acho mais interessante? Essa mancha que a Udi está falando, da acantose nigricans, ela é um preditor de diabetes. Exato. Então, ela evitou de ser uma diabética. Olha que, gente, que sensacional. Fazendo o quê? Jejum. Gastou o quê com isso? Nada. Não se enfiou em remédio, porque quando você toma remédio para diabetes, na minha opinião, é pior. Porque quando nós olhamos o nosso terreno biológico, nós tiramos a parte ali da diabetes, da glicemia, nós tiramos ela do sangue e jogamos para dentro da célula. Só que se nós pararmos para se perguntar o que é mais nobre dentro do corpo, sangue ou célula? É célula. Então você está tirando de um lugar para camuflar o exame, para dizer que está em controle, jogando para dentro da célula, que é algo nobre. Então, cara, o jejum é sensacional. Olha que depoimento lindo. Você consegue printar aí, ô Camila? Peraí, deixa eu ver. Se você conseguir printar, isso é um depoimento maravilhoso. Ai, caramba. Ele trava, menina. Não sei o que acontece. Não tô conseguindo baixar nem levantar. Ele fica clarinho porque você tá aqui comigo, então quando eu tô sozinha eu consigo printar, mas agora sim também eu não consigo. Agora travou tudo aqui pra mim. Travou até a Camila, acho que sei lá o que aconteceu aqui, mas vamos continuar conversando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não tenha respondido. Vou voltar aqui, tá? Enquanto ela entra novamente ou destrava a câmera dela. Pessoal, se tiverem perguntas, podem ir mandando, tá? É um prazer responder vocês. Ó, a Adriana está perguntando, qual exame a gente faz para descobrir? Não existe, Adriana, um exame específico para melasma. Tipo assim, você vai no laboratório e fala, vamos supor, por exemplo, quero fazer um exame de glicemia, quero fazer um exame de melasma. Não existe isso. Para nós conseguirmos fazer a solicitação dos exames adequados para cada paciente, nós precisamos entender a sintomatologia clínica de cada um, tá? Então, a paciente vai na nossa clínica, quem trata dessa forma, a gente entende todas as sintomatologias que ela tem e tudo é um marcador. Olhar essa mancha no pescoço, como a Udi falou, é uma das sintomatologias. Compreender a consistência das fezes, compreender se a pessoa tem um formigamento nas mãos, como que é tudo. Então eu preciso revirar essa pessoa pelo avesso para entender todas as sintomatologias e daí sim fazer o pedido certo dos exames laboratoriais, tá? E através desses exames nós conseguimos identificar
o que está acontecendo com cada paciente e passar o tratamento adequado para o melasma. Então, não existe um exame específico para melasma, como existe para diabetes ou qualquer coisa assim, mas nós conseguimos ver nos exames laboratoriais muita coisa, ele que nos norteia. Então, para descobrirmos a raiz do melasma do paciente, nós precisamos entender os exames laboratoriais, a sintomatologia clínica e os hábitos de vida, tá? Então, se você colocar como hábito de vida o jejum intermitente na sua vida, você já anda um bom caminho aí para a melhora desse seu melasma. Deixa eu ver se nós temos mais perguntas. Vamos ver se a Camila já entrou de novo. É isso. Vorti. Ó, a Thelma está dizendo assim, Camila, eu já tentei fazer o jejum intermitente, só que não consegui, porque eu fico ansiosa demais, fico extremamente estressada. Tá. Isso é um dos efeitos iniciais do jejum. Isso pode acontecer sim. Por quê? Porque a gente está acostumado a comer muito em grande quantidade, muito industrializado. Quando eu começo a tirar isso, o meu corpo não quer que eu tire isso, porque ele está habituado, ele está acostumado. Então ele quer mais disso, né? E aí eu peço através dessa irritabilidade, através desse estresse, através de fome. Então, eu preciso continuar dentro do processo para que eu obtenha os resultados que o jejum me traz. Só que, assim, é rápido também. É rápido. É um processo que vai durar aí de 3, no máximo, assim, chutando alto, uma semana. Mas isso também, eu tô falando bem do extremo. Mas uns 3 dias a pessoa já se sente bem melhor, tá? E outra coisa, eu não posso iniciar um jejum da noite para o dia fazendo já uma quantidade exagerada de horas. Eu preciso começar de forma devagar para que eu consiga fazer esse jejum de uma forma mais tranquila e que ele não me traga tanto estresse. Porque senão fica uma coisa ruim, uma coisa chata, eu desisto e não colho os benefícios. Então, deixa uma dica aí pro pessoal. Até a Cida está perguntando, qual período de jejum seria o ideal? Dá uma ideia aí de quantas horas começar. Ó, a gente pode falar de começar às 12 horas, né? Que é o fisiológico, e eu vou aumentando gradativamente essas horas, devagarzinho, sem muita intenção, sem querer ficar competindo, nem com você, nem com o outro. Você vai falar isso para você. Olha, hoje eu fiz 12 horas, foi ok. Amanhã eu vou tentar fazer 13. Aí no outro dia, 14. Aí no outro dia, 15. Ah, mas não deu 15. Hoje eu fiz 14 de novo. Ok? Vai fazendo 14 até uma hora que você fala, bom, agora dá 15. Aí você faz 15. E assim você vai fazendo. Vai ter dia que você vai conseguir fazer 18. Vai ter dia que você vai conseguir fazer 14. Porque você vai respeitar essa sua fome, o seu anseio, em que momento você está. Se você está numa TPM, numa lua minguante, se você está passando por mais estresse ou não, como que está a sua rotina? Como está a sua vida? Né? Mas você pode praticar todos os dias, inclusive final de semana. Faça jejuns nos finais de semana, né? Que é onde a gente tem o hábito de sair da rotina, consumir mais alimentos fora do nosso habitual. Então, faça esses jejuns mesmo durante o final de semana, tá? Não deixe para praticar só durante a semana. Tem benefício se eu faço jejum um dia sim, um dia não? Tem também. Tem benefício se eu faço 1, 2 vezes por semana? Tem também. Sempre vai ter. Porque quando você faz o jejum, você deixa de consumir aquela quantidade exagerada de comida. E aí você deixa o seu corpo trabalhar sem alimentação. Então, por Sua exemplo... paciente, né? Mas dá pra gente... Eu só abri a porta. A gente faz o processo para a pessoa entender que, assim, eu vou devagar,
Eu vou dentro do meu princípio, eu vou me alimentar da forma correta e vou me alimentar quando eu tiver fome. E aí eu vou fazendo esse processo acontecer, essa quantidade de horas, eu vou aumentando devagarzinho. E vou comer quando eu sentir fome. A Adriana está perguntando aqui, para quem tem pressão baixa, pode fazer jejum? Por que pressão? Por que está com a pressão baixa? Né? O que está acontecendo? Vamos de novo na causa? Vamos de novo na raiz? Né? Vamos entender porque alguma coisa não está legal. Antes de você sair, que eu sei que você precisa atender, só porque você já chegou, eu quero te fazer uma pergunta. Para as meninas que estão perguntando sobre jejum, fala um pouquinho da sua mentoria para gente, a sua mentoria para paciente final. Isso, Então, se eu fizer uma mentoria para a questão do meu jejum intermitente, como que eu faço? Então, aí você tem que me manda um direct, né, para a gente conversar, e aí eu vou te explicar como que funciona. Nós temos a mentoria que ela acontece em grupo, e a gente tem os encontros que acontecem toda semana, tá? E aí esse acompanhamento vai acontecer para que você atinja os seus objetivos dentro dos protocolos do jejum. Só que aí a gente trabalha, a minha mentoria chama FEME, que é físico, emocional, mental e espiritual. Nossa, então, que legal, A gente não trabalha só o jejum, a gente trabalha todos os pilares. Porque eu sempre falo aqui que nós somos um ser triuno, né? Espírito, corpo e alma, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então é bacana você ter essa pegada de englobar tudo, né? Espírito, corpo, alma. Exatamente. Então a gente precisa trabalhar todos os pilares, né? Porque eu falo para elas o seguinte, eu sempre falo para minhas mentoradas, eu quero que você seja leve, não só na balança, na vida. Né? A gente tem que ser magra e feliz, não que magra seja sinônimo de saúde, não é isso. Mas se eu desejo e anseio emagrecer, que eu emagreça, mas que junto eu traga felicidade, que eu seja feliz com isso. Né? E aí, para eu ser feliz, eu preciso que esses pilares estejam alinhados para que eu consiga atingir este objetivo. É muito comum nós vermos pessoas em processo de emagrecimento que elas estão assim, acabadas. Você vê que a pessoa não tem força nem para abrir o olho, né? Tá ali, aí tá emagrecendo super rápido, ficando cheia de pelanca. Aí a pessoa se olha no espelho, por mais que tá emagrecendo, não se sente bem, não se sente bonita por causa que tá flácida, né? E acaba gerando aquela desnutrição, né? A pessoa fica sem nutrientes, porque desnutrição é isso, é estar sem nutrientes, e fica com aquele semblante abatido, mal-humorada, é triste. Então é bacana nós entendermos mesmo isso, e é como a Camila está falando para nós: emagrecer, estar feliz, estar leve.